Bom dia, boa tarde ou boa noite, internet, dependendo da hora em que estiver a assistir este vídeo. Meu nome é Joel Marota e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou vos falar, ou seja, vamos abordar o tema de como são tratados os brasileiros, os portugueses, os chineses, os paquistaneses, entre outras pessoas que não são nativos daqui de Moçambique, aqui em Moçambique. Como essas pessoas são tratadas aqui em Moçambique. Vamos jogando aqui neste bairro que eu estou, num bairro maravilhoso, num bairro que geralmente moram essas pessoas que não são daqui. Então vamos andando por este bairro e batendo este papo, né? Tendo essa conversa com vocês. Então desde já eu peço humildemente que subscreva aí no canal, deixa aí um like e ajuda a compartilhar o canal para que alcance muitas pessoas. Bom, aqui em Moçambique nós não temos isso de xenofobia, ou seja, de não aceitar outras raças que venham morar aqui em Moçambique. Exemplo disso é que no bairro onde eu estou agora, por exemplo, vocês conseguem ver estas casas, essas casas grandes, lá conseguem ver aquela mansão. Geralmente essas casas aqui não são propriedades de moçambicanos, não. São casas de vientes, ou seja, brasileiros, portugueses, paquistaneses, chineses, entre outros. Eles vêm aqui e como uma forma de oportunidade, né? Uma forma de procurar oportunidade de negócios e desenvolve aqui negócios. Nós também ficamos gratos por isso, porque de alguma forma eles ajudam aqui o país a desenvolver, ajudam na economia, impulsionam na economia do país. Aqui essas pessoas geralmente quando vêm, moram nestas casas grandes, como eu falei, não moram nas zonas suburbanas, mas sim moram em grandes casas como estas, que conseguimos ver. Então moram aqui e geralmente quando nós estamos aqui em Moçambique, alguns de nós, né? Como, e geralmente moçambicanos, principalmente mulheres, trabalham nestas casas como donas de casa ou secretárias, chamam-se secretárias, cuidando da casa, limpeza, higiene e tudo mais. Por exemplo, esta casa como essa, geralmente não moram moçambicanos não, mas moram este 20. Mas o bom de tudo isso é que os moçambicanos, os nativos daqui, não têm problema com isso, não. Recebem essas pessoas de bom coração, de bom agrado e vivem aqui muito bem. E até posso dizer que agradecemos quando essas pessoas vêm para aqui, né? Quando essas pessoas vêm para aqui, por exemplo, esta casa que vocês veem na minha atrás, essa outra também que vem na minha atrás, agradecemos quando essas pessoas vêm aqui, elas de alguma forma dão oportunidade de emprego a muitos moçambicanos, mesmo que seja para trabalhar nas suas casas, é emprego. Então, nós os moçambicanos não temos isso de xenofobia aqui em Moçambique. Qualquer povo, principalmente os brasileiros, são bastante amados aqui em Moçambique. Inclusive, há muitos moçambicanos aqui que falam, ou seja, imitam os brasileiros na sua forma de falar. Por exemplo, nesta casa, esse é um bairro de pessoas que têm um pouco de dinheiro, né? Pessoas endinheiradas. E geralmente são vientes, ou seja, são estrangeiros de outros países. Moçambicanos geralmente quando ficam aqui, ficam a trabalhar, né? Como seguranças. Não estou a dizer que em Moçambique não tenham pessoas que vivam dignamente, ou seja, que vivam uma vida que lhes proporcione uma casa como essas existem, mas na maioria das vezes essas casas pertencem mesmo a estrangeiros. Por exemplo, lá uma casa dessas que conseguimos ver lá atrás, uma casa com um muro, uma casa bem bonita, obviamente é a casa de um estrangeiro. Basicamente neste bairro onde eu estou a passear agora, é um bairro de estrangeiros. Apesar deste amor que é mostrado pelos moçambicanos em relação a essas pessoas, a esses estrangeiros, alguns deles infelizmente acabam também abusando do poder, principalmente os chineses, né? Para quem sabe, não é fácil lidar com os chineses, ou seja, não é fácil trabalhar com eles nas suas lojas, nas suas casas, sempre eles são
um pouco agressivo, que cria um pouquinho de desconforto nessas pessoas que trabalham nessas casas. Mas, mesmo assim, não, as pessoas não manifestam, não fazem nada de mal, recebem eles de braço aberto aqui na nossa terra. Os portugueses estão aqui muitos, temos aqui os paquistaneses, os libaneses, os nigerianos, já nem falo, os nigerianos praticamente são nossos irmãos aqui. Todos os negócios ligados à venda, a maioria das pessoas que são donos dessas propriedades ou dessas lojas são os nigerianos. De seguida, vem os chineses também, tem um pouquinho de lojas, e entre outros, mas os nigerianos é que são mais liderados. Os brasileiros são mais ligados na extração de gás. Tem muitos brasileiros aqui que estão mais envolvidos na extração de gás. Sim, na bacia de Rovuma, na extração de carvão mineral. Lá em Tete tem uma empresa também muito grande, onde tem bastante brasileiros também. E são todos eles muito bem recebidos aqui no nosso país. Olha aqui este bairro, como eu estou a falar. Esse bairro só me lembra Brasil. Olha aqui um carro bem bonito aqui. E uma casa assim tão grande como esta, com um muro bem bonito. Olha lá em frente também, tem aquela casa onde estamos quase a chegar aí. Ver isso, uma casa bem bonita. Definitivamente essa casa é de um estrangeiro. É de um estrangeiro. Em algumas vezes, casa como aquela que está lá atrás, os estrangeiros, principalmente os indianos, eles têm o hábito, né? Quando vêm aqui em Moçambique, compra uma casa dessas, uma casa bem grande como essas, e remodelam, né? Ou seja, fazem aquilo que eles querem, né? E depois vivem lá. Muito deles, pode ser, é normal você encontrar numa casa como esta, encontrar, por exemplo, 10 a 15 indianos vivendo na mesma casa. É muito comum aqui em Moçambique. Olha só esta casa. Olha esta casa aqui. Uma casa bem bonita. Então, estamos agora saindo desse bairro, mas ainda continuamos na mesma linhagem. Já encontramos essa estrada é que dá acesso a um bairro, outro bairro, né? Bairro também, neste bairro também, outro bairro, moram pessoas também que têm um pouco de recursos, né? Pessoas que têm dinheiro, se assim posso falar. Lá, por exemplo, conseguimos ver um semáforo lá. Tem semáforo lá porque lá, do outro lado, é uma estrada principal. É uma estrada grande. Para um moçambicano ter uma casa dessas não é fácil. Não posso mentir, não é fácil. Para um moçambicano poder viver num bairro como esse não é fácil. Geralmente aqui não você trabalhar, ser professor, ser enfermeiro ou outra profissão. Para você ter uma casa como esta não é fácil. Principalmente porque aqui em Moçambique, não posso mentir, os salários são bastante magros. Os salários são bastante magros e o que mais? Os salários são bastante magros e mesmo aqui as pessoas, a maioria delas estudando, é muito difícil eles terem emprego assim para poderem trabalhar. A maioria dos jovens aqui estudam, terminam a sua faculdade
e ficam assim, sem emprego, ficam assim, ao relento, fazendo qualquer coisa para poder ganhar algum dinheiro. O que é diferente de outros países. Não sei lá no Brasil como funciona, mas aqui em Moçambique, geralmente, mas pelo que eu sei, por exemplo, países como os Estados Unidos, você mesmo estudando, depois na sua formatura, é muito difícil, é muito fácil você ter emprego. É muito fácil você poder trabalhar, mesmo se for estágio. Aqui você estagiando, nem para estagiar é muito difícil aqui em Moçambique. Você para poder fazer estágio, você pode ir numa empresa, pedir para estagiar, é muito difícil. Mas enquanto que em outros países, como Portugal, não sei Portugal, mas Estados Unidos, tenho certeza que lá você estagiar, pode até estagiar e sendo pago um estágio remunerado. Aqui é bastante complicado. Por isso nós temos essas situações onde apenas os estrangeiros conseguem viver em casas como estas que nós conseguimos ver aí. E nós, os moçambicanos, acabamos ficando em casas precárias. Mas isso não nos torna pessoas revoltadas. Por exemplo, em países como África do Sul. Na África do Sul, geralmente, quando há essa disparidade, essa diferença, há muitos casos de aquilo que nós chamamos de xenofobia, onde os nativos, os sul-africanos, começam a atacar ou pessoas de outros países, entre eles nigeriano, qualquer estrangeiro que estiver lá, sofre com eles. Mas aqui em Moçambique, não. Nós aqui somos pessoas de, como posso dizer, bom caráter. Apesar dessa disparidade, apesar do nosso governo não se importar tanto conosco, nós continuamos ainda na fé que um dia tudo isso pode vir a mudar e que um dia, quem sabe, podemos morar em casas como essa. E é isso aí. É isso aí, meus amigos. Olha lá, outra casinha. Essa é uma estrada principal que dá acesso a uma escola que está lá atrás. Lá. Tem uma escola secundária chamada escola. Vamos lá, duas mamães lá, vendendo com cestas na cabeça. Estava a vender amendoim. Então, aqui geralmente é essa. Se essas mães não estão a vender amendoim, vão trabalhar na casa desses estrangeiros e a vida segue. E por isso vamos ficar gratos, né? Vamos ficar gratos, porque apesar de tudo, essas pessoas que vêm aqui nos dão emprego a nossas mães, o que de uma certa forma nos deixa um pouco felizes. Então é isso, meus amigos. Para quem assistiu o vídeo até no final, peço encarecidamente aí que subscreva no canal, clica aí no like, deixa aí um like, compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer. Meu nome é Joel Marota e nos vemos até no próximo vídeo. Tchau, meus amigos.